Acredite em mim, eu sei como você se sente. Você sente que você poderia alcançar seus sonhos, seus objetivos, ter uma vida financeira melhor, não é mesmo? Seja sincero comigo, você trabalha no emprego que você sempre sonhou? Vive a vida sentimental que você deseja? E o que está impedindo você de alcançar seus objetivos? Não parece que tem uma parede invisível que impede você de avançar? A maioria das pessoas passam a vida inteira esperando por uma mudança que nunca acontece e eles não conseguem dar o primeiro passo. Se eu te perguntasse quantas sementes tem dentro dessa laranja, talvez você me responderia com facilidade. Mas se eu perguntar para você, quantas laranjas tem dentro de uma semente, com certeza seria incalculável. Da mesma forma, o potencial que você tem é incalculável e eu vou te provar isso nesse vídeo. Veja essa imagem, por exemplo. O que você sente quando você vê essa TV chiando? Perceba agora o sentimento que te vem, porque até o final desse vídeo eu vou te revelar o que significa essa imagem. E se prepare, porque você vai ficar impressionado com o resultado. Meu nome é Alessandro Bortoleto, eu sou palestrante, escritor, trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 11 anos e eu tenho enorme satisfação de receber você aqui nesse vídeo. Parabéns, porque você faz parte dos 2% de pessoas que param tudo para buscar conhecimento e aprendizado. E se prepare, porque se você está fazendo aquilo que a maioria das pessoas não fazem, o que vai acontecer? Você vai alcançar o resultado que a maioria das pessoas não alcança. Você se lembra de uma ocasião na sua vida que você quase conseguiu alcançar algo, mas faltou pouco? Pois bem, eu estava assistindo uma palestra e a palestrante falou: vem à frente quem quer falar o que significa o termo quase. Falei, vou ou não vou? Tava um pouco tímido, mas acabei indo na frente. Quando chegou lá, eu disse assim: o quase é como uma pessoa que estava num naufrágio e ele pulou daquele navio em busca da terra seca. Porém, no meio do caminho, ele acaba ficando cansado e não resiste e acaba se afogando. Ele quase se salvou. Porém, que é um quase pior do que esse, é daquela pessoa que chega na ilha e fala: estou salvo. No entanto, quando olha ao redor, vê que é uma ilha deserta, fala assim: poxa, quase eu consegui, eu vou morrer porque não tem como sobreviver nessa ilha deserta. Mas tem um quase pior do que esse ainda, que é aquele quase da pessoa que tá nessa ilha, vê que lá tem um helicóptero e fala: eu estou salvo, é um milagre, eu vou sair daqui com esse helicóptero. Só que quando ela começa a olhar aqueles monte de botões e fala: eu nunca vi isso na vida, como que eu vou levantar essa aeronave? Ela se dá por vencida e fala: quase, cheguei tão perto, tive a chance e a oportunidade, mas não vou conseguir sair dessa ilha. Diante dessa situação tem duas opções. A primeira, se dar por vencido e se conformar, ou a segunda, falar assim: eu vou sair dessa ilha, eu vou levantar essa aeronave, vou passar horas, dias e de alguma forma ou de outra eu vou sair dessa ilha com esse helicóptero e vou chegar no meu destino, porque eu posso mudar a minha história. É você que decide o que você vai fazer com o quase. Porém, o que eu não sabia é que esse quase iria me acompanhar. Eu quase fui um funcionário público de sucesso. Eu prestei o concurso, passei, tive aquela tão sonhada estabilidade que muitas pessoas têm como um troféu. Porém, depois de 6 anos eu larguei tudo. Estabilidade, rotina, salário, para me tornar aquilo que eu sonhava, que era ser um líder, para transformar a vida de outras pessoas. Me tornei um líder de uma igreja. Mas após exonerar o meu cargo e ir para outro estado junto com a minha esposa, que também exonerou o seu cargo, eu encontrei um ambiente pesado, cheio de cobranças egoístas, bem acima da ética de uma normalidade, principalmente a respeito de dinheiro. E eu não concordava com isso. Eu comecei a não concordar com aquilo porque eu sabia que tinha algo de errado. Até que um dia a minha filha ela foi internada com Covid e influenza. E eu fiquei muito inseguro com essa situação. E em meio àquele momento difícil, eu recebi uma ligação. Era uma ligação num tom de cobrança muito extrema a respeito de mais arrecadação, no momento em que eu estava passando muita dificuldade. Era um momento difícil para mim e teve total indiferença por conta daquele que me liderava. Foi então que para mim foi a gota d'água. Eu resolvi voltar para minha cidade sem nada. Chegando lá, a única casa que eu encontrei para morar era uma casa emprestada que fazia 25 anos que estava desabitada. Ali o sentimento era claro de impotência, fracasso, um homem vencido. Mas eu disse para minha esposa: filma, porque essa imagem desse momento que nós estamos vivendo vai servir de testemunho lá na frente. E no meio daquele momento de fundo de poço, eu pedi fé a Deus. Eu queria que Deus me abastecesse com fé. E eu ouvi algo que mudou a minha vida.
eu ouvi Deus falando comigo, dizendo assim: você já tem fé, porém a sua fé é no negativo. Você acredita que alguma coisa vai dar errado com muita convicção. Mas faz o seguinte, redireciona essa fé naquilo que vai dar certo, que você vai conseguir chegar lá. E isso mexeu muito comigo. Foi então que a minha vida mudou. Eu fui para Florianópolis, comecei a buscar muito conhecimento, aprendizado, investi tudo que eu tinha em desenvolvimento pessoal e eu descobri que as nossas crenças é o que estão determinando os nossos resultados de vida. E o que são crenças, Alessandro? Crença é um padrão mental, uma programação mental que foi inculcada, inserida de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 8, através de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, dos nossos pais ou pais substitutos. Aí entra também TV, escola, ambiente, mas principalmente os nossos pais ou pais substitutos. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu toco aqui na minha mão, eu estou tendo um estímulo sinestésico, captado pelo meu tato. Esse estímulo ele vai para uma região do meu cérebro chamada hipotálamo, que converte os estímulos externos para a linguagem do cérebro, eletroquímica, fazendo sinapses neurais, neurônio conectando com neurônio. E aí é gravado o quê? Uma crença. E nós já temos trilhões de conexões neurais, através de toda a experiência que a gente teve na infância e vem tendo ao longo da vida. E a minha pergunta é, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que programaram as suas crenças? Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto de sucesso você merece ter? Tudo isso determinado por essa experiência. Eu vou te dar um exemplo de como uma crença é gravada na prática. Uma mãe chega em casa muito cansada do serviço, esparrama um monte de brinquedo no chão, dá tablet celular para o seu filhinho de 5 anos de idade e fala: fica aí brincando e deixa eu aqui descansar que eu quero assistir minha novela. E aquela criança vê uma garrafa em cima de uma mesinha sem tampa com água pela metade e vai pegar. E a mãe disse assim: não pega que você vai derrubar. Não, mamãe, só vou pegar e vou levar na geladeira. E aquela criança pega aquela garrafa, tropeça num brinquedo, cai e derrama água pelo chão. Sabe o que 90% dos pais fazem numa situação como essa? Aquela mãe se levanta e fala: rapaz, eu não disse que você ia derrubar? Vai, some daqui, ô peste! Trabalho o dia inteiro para sustentar e não tenho paz para assistir uma novela sequer. O que eu fiz para merecer isso? Pergunta, aquela criança viu a cena d'água derramando no chão? Ela ouviu os xingamentos? Sentiu o puxão de cabelo, empurrão, seja lá o que for? Teve forte impacto emocional? Sim. E ali naquele momento foi gravado uma crença, um aprendizado. E qual que é a crença e o aprendizado que eu tenho? Se toda vez que eu tento, eu erro, tomo xingo, apanho e dói, então eu paro de tentar. Porque se toda vez que eu tento, os incompetentes emocionais dos meus pais fazem questão de mostrar para mim o quanto incapaz eu sou de realizar as coisas. E com muita dificuldade, elogiar as minhas virtudes e acertos. A minha pergunta é, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais que programaram as suas crenças? Quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto de sucesso você merece ter? Tudo isso determinado por essas experiências. Tá bom, Alessandro, mas como que eu faço para mudar essas crenças inconscientes que estão me atrapalhando de avançar na vida? Entenda que a maioria delas estão no subconsciente, você não consegue acessar. São padrões que estão no seu registro automático da memória que você não tem como acessá-los. E a maioria das pessoas te ensina o quê? A combater os sintomas e não a causa. É como você tentar se livrar de uma febre apenas dando um antitérmico, um dipirona não vai curar. Você precisa ir na raiz do problema, que é uma garganta inflamada ou uma infecção de urina, para que o problema de fato seja mudado. Não dá para mudar os frutos de uma árvore sem antes mudar a raiz, tem que ir na raiz do problema. Mas fica tranquilo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho um treinamento que vai transformar sua vida completamente. Lembra do que eu falei no começo do vídeo, que eu ia te revelar o que significa aquela imagem da TV Chiano? Agora observa essa imagem. Aquele som não era de uma TV Chiano, aquele som era de uma cachoeira. Apenas a sua mente estava vendo de uma maneira que não era real. Da mesma forma, esse treinamento vem para trazer clareza daquilo que realmente você precisa para mudar de vida totalmente. São 87 aulas gravadas para você de maneira dinâmica, claro, conciso e objetivo,
de uma forma que vai transformar completamente a sua vida, baseado em neurociência, programação neurolinguística, inteligência emocional e espiritualidade, para que você tenha a sua vida transformada em todas as áreas. Alessandro, mas é muito caro esse treinamento? Fique tranquilo, que eu poderia estar cobrando aqui R$1.000 porque é um conhecimento que vai transformar a sua vida, mas ele está por apenas R$197. R$197 para você ter a sua vida completamente transformada é muito barato. Mas eu fiz uma promessa para Deus dizendo que eu deixaria acessível para todas as pessoas. E por enquanto de R$197, ele está apenas por R$97. Tá, eu sei que é muito barato. A minha equipe chegou para mim e falou assim que eu tinha que aumentar o valor. Porém, eu contrariei eles, fiz uma loucura. Eu sei que pode parecer ridículo, vale muito mais do que esse valor que eu vou te falar, mas por enquanto, eu não sei durante quanto tempo, ele vai estar por apenas R$47, para deixar acessível, para ser muito fácil de você conquistar aquilo que vai transformar a sua vida completamente. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui abaixo em liberar o meu acesso e vai ser transferido para a página de checkout. Chegando lá, você pode fazer o pagamento em Pix ou até mesmo o seu cartão dividido em várias vezes e você terá acesso ao melhor do desenvolvimento pessoal com suporte exclusivo para você. E para melhorar ainda mais essa oferta, eu tenho um bônus para você. Eu vou dar para você esse livro aqui digital, Finalmente um Novo Eu, que é um livro que eu fiz para transformar a vida de todas as pessoas que leem. Então você vai receber esse livro digital em PDF para que você possa também estar alimentando de todas as formas. E se você não gostar das aulas, durante 7 dias você vai poder fazer o quê? Pedir o seu dinheiro de volta. Então não perca tempo, clica aqui abaixo agora e eu te vejo lá. Até mais!